Gente, o Sábado Animado tá com um problema de baixa audiência no SBT e a gente vai conversar melhor sobre isso, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre a crítica do Vanucci, então a gente vai ler alguns comentários que a galera comentou e ver se faz sentido o que a galera falou ou não. Mas antes, se você é novo ou nova e gosta, tá, gente, do meu canal, gosta de mim, você já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações. Se você for novo e ainda não me conhece, mas gostar, se inscreve aí para acompanhar as próximas notícias. Tá um clima meio chuvoso aqui, tem uns grilos cantando, o cenário tá um pouco improvisado, mas tá tendo a cabecinha aqui para vocês, tá? Tem esse fio aqui que é o fio do negócio da televisão, enfim, cenário improvisado. Já vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho de notificações, deixa se gostei do vídeo, comenta, compartilha se você acha que o Sábado Animado já deu o que tinha que dar, ou então se precisa melhorar os desenhos, o apresentador, o formato, as brincadeiras, o horário, me conta aqui o que você faria para melhorar o programa. E se você quiser me seguir no Instagram pra gente poder conversar um pouquinho, meu Instagram é o mesmo nome do canal, me procurem lá, Fã do Bom Dia, ele é aberto, podem ir lá pesquisar Fã do Bom Dia, vai aparecer, me segue, já manda mensagem, vem conversar comigo, reage às histórias se tiver, a gente vai conversar. Sou gente boa. Daqui a pouco eu tô de volta com essa touca lindíssima aqui, porque tá fazendo frio. Deixa eu descer isso aqui, ó. Vamos lá, gente. Sábado Animado é um desafio para o SBT. Pois é, né? Deixa eu baixar a imagem aqui. Mostrar mais. O SBT precisa resolver urgentemente as suas manhãs de sábado, que já não atendem às expectativas com a audiência. Fundamental avaliar se as crianças ainda estão à frente da TV neste horário e se as animações e quadros escalados são mais eficientes. Caso continue com o Sábado Animado, o SA, mudanças precisam ocorrer para diminuir a diferença com a Record. Investir no programa não é apenas encontrar os melhores desenhos, mas criar dinâmicas para a Silvia Bravanel. Pois é, né? Novas provas, novas brincadeiras, né? Tá muito preso esse negócio da roleta. Eu acho assim, gente, que o Sábado Animado, ele é um programa essencial para a TV aberta, porque ele se tornou praticamente o último grande infantil que a gente tem numa TV comercial como o SBT. Lembrando que TV Brasil e TV Cultura não são emissoras comerciais, são emissoras bancadas pelo governo. Então, assim, realmente, assim, um grande programa que toma horas, como o Sábado Animado, só no SBT mesmo. Eu acho importante ter um programa infantil, porque o SBT sempre foi uma emissora de programação infantil. Só que eu acho que o Sábado Animado precisa renovar o produto, né? Precisa trazer novos desenhos, precisa trazer uma nova dinâmica e formato. Por que a Silvia não ensina coisas sobre ciência, sobre artesanato para crianças? Eu acho que tem como você fazer um novo formato ali sem gastar muito, né? Fora que também dá para a Silvia também trazer como se fosse um pequeno um pequeno banco, né, de crianças ali, né, e botar esse auditório para fazer brincadeiras, enfim, acho que tem como criar, Watson, formatos mais baratos do Bom Dia, que esse que tá atualmente no Sábado Animado, que é o da roleta, né? Porque isso foi criado por Bom Dia e Companhia, se estendeu pro Sábado Animado, pro Carrossel Animado também. Eu acho que tem como a SBT mudar tudo isso para trazer uma dinâmica nova para os seus infantis. Bora dar uma olhadinha aqui nos comentários? Lembrando que essa matéria é do Vanucci. Ana Brenda. Mas não mudam porque não tem dinheiro. O PI, querendo ou não, é caro. E ter uma edição iria comprometer a renda. Mas poderiam fazer uma edição apenas com reportagens gravadas e depois seguir com o fofocô. Ah, tá, entendi. E Rildo. A solução tá mais que óbvia. 2 horas SBT News, 5 horas aqui agora, 8 horas Primeiro Impacto, 11 horas aqui agora realmente meter jornal de segunda a sábado, né? Hoje em dia, com vícios de celulares, não existe mais criança que fique à frente da TV assistindo desenho. Até a Globo, que é vista como referência, já tirou os desenhos da grade há anos. Aí na época que a Globo tirou a TV Globinho, ainda tinha muitas crianças, né, Watson, né, na televisão. A Globo foi muito esperta, né, porque a Globo tirou no mínimo a TV Globinho, foi em 2012, né, de forma diária, e em 2015 de forma permanente, né. No mínimo ali, até 2020, 2021, ainda tinha muita criança na frente da televisão, então a Globo foi bem esperta, né? Foram uns 10 anos de antecedência, né, Watson? Uns 10, 5 anos de antecedência que a Globo viu ali que não ia ter para onde correr e tirou.
Não existe porque não tem programas na TV sobre, né? Vocês vivem muito em bolha, achando que um país fudido como o nosso, todas as crianças desse país têm acesso à internet de qualidade e possibilidade de ter um celular. Pior que é verdade. O problema maior do SA vai muito além do comportamento das crianças, celulares e qualquer coisa externa que possa usar de desculpa. Ele é um depósito dos restos de contrato do SBT e de horários arrendados. Todo mundo lá dentro parece pensar que só assistem só por causa da Silvia. As chamadas sequer mencionam quais desenhos vão lá no programa. Como vão chamar o público assim? Pois é, as chamadas do SA são bem rápidas, né? 15 segundos mais ou menos. Detalhe pro urgentemente. A emissora que é dona do dinheiro não está preocupada, mas o Vanucci não só está, como está dizendo que é urgente. Mas, amigo, vamos falar sério agora da ótica de uma empresa. Desenho é majoritariamente consumido por criança. Logo, o faturamento sempre foi mais baixo, porque criança no trabalho não compra. Com a internet, esse grupo foi dividido. As crianças que têm e as crianças que não têm. As que não são as mais humildes e de classes mais baixas. Se desenho já não era grande negócio há 20 anos, imagina agora que você só tem um grupo de crianças de classe mais baixas para se abordar, na verdade. Não, eu tô achando esse cara aqui, que foi um cara ou foi uma mulher? Aqui tá um tal de Conde. Eu tô achando que ele falou uma merda aqui, né? Ele falando, né, Vato, que há 20 anos atrás desenho não tinha o impacto que tinha hoje na TV aberta e eu não sei da onde, né? Se ele falasse há 10 anos atrás, beleza, mas há 20 anos atrás, Bom Dia e Companhia, TV Globinho e todos esses outros programas davam muita audiência, tava na boca do povo, vendia horrores de merchandising, né, Vatos? Então é meio incoerente você dizer que em 2005, 2004 não fazia sucesso, né? Todas as emissoras tinham programação infantil, tinha na Rede TV, tinha na Cultura, tinha na Globo, tinha em todas as emissoras. Como é que não era algo relevante há 20 anos atrás, né, Marcelo? Não faz sentido, né? Tá vendo que tem gente que comenta besteira? Quando vai valer um comercial para esse público, um mexã? Sábado Animado só tá no ar porque não tem nada melhor para colocar. Porque a Dani gasta centavos e qualquer coisa exigiria mais investimentos. Não tem sentido a emissora investir. Vai investir para quê? O Enzo vai largar o fone dele para ver desenho 8 horas da manhã? Nem que fosse o melhor desenho do mundo. Eu acho válido o investimento no público infantil no sábado de manhã. O problema é a duração e é um depósito de desenhos que tem ali. A maioria não atrai nem criança nem adulto que porventura queria parar na frente da TV para assistir. 6 horas da manhã o público não vai parar para ver desenho, aí começa a maior falha. A apresentadora não tem o menor carisma para programa infantil, fora que essas coisas chatas de roleta que o adulto não curte, menos ainda as crianças. É porque soa muito como antiquado, né, gente? Né? A Silvia tem que ver isso. Já que o SBT tem jornalismo ali no sábado de madrugada, estica até umas 8h30, 9 horas e segue com um programa diferente, como um auditório, com a apresentação de alguém mais carismático, com desafio no palco entre as crianças, um toque distinto Domingo do Parque, das 9 às 11, mesclando desenhos que atraíam adultos e também crianças. Depois vem a Pracinha e o Sítio. 3 horas de programação nesse estilo é mais viável. 12 horas e diante, SBT Bola, jornalismo para São Paulo e depois o Chaves entregando para o cinema em casa. Eu gostei dessa ideia. Eu acho assim, Watson, que tem como realmente o SBT fazer um formato do Sábado Animado melhor. Talvez até realmente se inspirando no Domingo do Parque, né? Que era um programa infantil feito pelo Silvio Santos. E tinha gicanas, brincadeiras. Eu acho que seria interessante realmente o Sábado Animado nesse formato, com menos foco nos desenhos e mais foco no entretenimento em si. Né, seria melhor. E talvez poderia até ter chance de faturar uma coisa ou outra, né? Se vendessem como um programa mais adulto, né? Não sei. Crianças não têm acesso a celular e a internet, não interessam para a publicidade. O erro do SBT em seguir apostando em desenhos custou muito caro. Ele nunca se antecipou à mudança de público, mas seguiu investindo em um público que nem se importa com a TV aberta. Quem vê desenho na hora que quer no streaming, lá no TikTok, etc. Sábado Animado era para ter sido reduzido 3 anos atrás e acabado tem uns 2. É deixar jornalismo das 6 às 9 e pensar em uma revista eletrônica semanal, depois é isso. Só as kakuras SBTistas reclamam da falta dos desenhos da TV aberta. A cultura atinge bons índices com desenhos e ela os exibe diariamente. Para começar, não tem público infantil na TV porque a TV abandonou esse público há mais de 10 anos. Hoje mesmo com pouco ainda poderiam ter um público infantil. Segundo, qual criança vai acordar 8 horas da manhã de sábado para ver desenho bíblico ou desenho pré-escolar dos Looney Tunes ou desenho pré-escolar do carro do Batman?
Deveriam comprar desenhos que agradem o público infantil e agradem os adultos, que possam estar passando no canal e verem, sei lá, um exemplo é Naruto e Pokémon. Pensar que eu assistia isso na infância e vou ficar uns 20 minutinhos vendo, mas é achar que a criança é burra de acordar 8 horas da manhã de um sábado para ver desenho pré-escolar. Isso afasta os adultos e as crianças. Passa uma vibe muito TV Cultura, né, Watson? Se você parar pra pensar, né, os desenhos que o Sábado Animado transmite. Se eu pudesse fazer, gente, uma mudança no Sábado Animado, eu investiria em desenhos mais, assim, famosos, né? Mais fortes. A gente tem, por exemplo, agora uma nova versão das Três Espiãs Demais, né? Eu acho que já tem umas 2 temporadas, deve ter mais ou menos uns 40 episódios. Comprava Dragon Ball, Super, Naruto, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Sabe? Tem como trazer esses desenhos que agrade tanto o público infantil e tanto o público mais adulto, entendeu? A pior coisa sobre abandonar esse público é que as crianças de hoje não que veem desenhos serão as que vão ver jornais de amanhã. A TV não está renovando seu público nem 1% e isso vai cobrar caro quando os idosos de hoje morrerem amanhã. Tá, amigo, a cultura é mais qual emissora, me diga, por favor, se for dizer a TV Brasil, me diga qual emissora comercial ainda exibe desenhos de qualidade diariamente. A TV abandonou o público há mais de 10 anos e é claro que não vai ter mais público infantil para ver os programas. E o pior é que as crianças de hoje, as que vão ver os jornais de amanhã, e a TV não está renovando o seu público nem 1%. Acho que é o mesmo rapaz que comentou, né? Mas isso que falei do Sábado Animado, ser depósito dos restos de contrato do SBT é desde 95, não começou agora. Desde o início, o programa nunca teve investimento real. Pior que é mesmo, gente, o Sábado Animado ele nunca foi um programa muito interessante. Eu acho que ele foi sim interessante por alguns pontos, porque assim, o Sábado Animado ele era um programa infantil que começava muito cedo, né? Então a Globo geralmente, antigamente, né, Watson, né, ela começava a programação infantil dela com o Xuxa Park, por exemplo, né, nos anos 90, umas 9 e pouca da manhã, né, praticamente, se a gente parar pra pensar. Então o Sábado Animado começava às 7, 6 horas da manhã. Então ele era um programa importante para as crianças, porque transmitia desenhos o mais cedo possível. E naquela época, nos anos 90, né, Marcelo, tinha bons desenhos naquela época, né? Não que hoje não tenha, hoje tem, é só que o SBT não vai atrás, né, para comprar, para passar. E o Sábado Animado ele só foi se tornar realmente interessante em 2007, quando entrou a Maísa, né? Porque assim, o Sábado Animado ele demorou muito para ter, gente, apresentadora. Demorou muito. O programa começou em 95, praticamente 2007 que foi ganhar a apresentadora. Aí o Watson deve estar pensando, pô, 12 anos, Watson, sendo apenas desenho. Aí eu falando isso, as pessoas pensam, mas realmente quem tá lá tá para assistir o desenho e tem uma apresentadora ali no meio. Sim, gente, mas vocês não estão conseguindo entender. A gente tá falando de 1995. Era uma época que os infantis faturavam horrores. Entendeu, Vatos? Então, assim, o Sábado Animado faturava. Obviamente que tinha muito. Se a gente botar aí na internet intervalo do Sábado Animado nessa época, a gente vai ver muito intervalo de brinquedo. Mas mesmo assim, Vatos, quando você tem uma apresentadora, vende-se muito mais caro, né? Porque tem o rosto daquela pessoa ali, né? As marcas acabam se relacionando com o apresentador ou apresentadora também. Então o Sábado Animado realmente ele foi sempre um programa bem desinteressante comparado ao Bom Dia e Companhia. E até outros programas também, como Carrossel Animado e outros também que o SBT tinha, que eram mais interessantes, Disney Cruise e por aí vai, né? Até a TV Globinho, que a galera fala, a TV Globinho tinha só apresentadores para tapar buraco, né? Sim, Marcelo, os apresentadores da TV Globinho naquela época não eram grandes coisas, né? Eles praticamente só chamavam os desenhos, mas era mais interessante, né? Imagina, você tá ali passando um desenho, depois vem uma Giovanna Tominaga, fala qualquer besteira ali, né, Watson, né? Dura menos de 1 minuto a participação dela, já puxa pro intervalo, depois ela volta, já chama outro desenho. É muito mais interessante do que um programa que é apenas desenho atrás de desenho, atrás de desenho, atrás de desenho. Ou seja, não tem um conteúdo ali fora os desenhos, não é verdade? Enfim, mesmo quando enchiam a grade de sessões de desenho todos os dias, o foco era que ia de segunda a sexta-feira de manhã, o Bom Dia e Companhia e derivados. Mas desde 2007, pelo menos, o SBT passou a empurrar todas as sessões com a barriga e só comprava desenhos novos quando era extremamente necessário. Leia-se os contratos dos atuais expirando, sem opção de renovar, mais ou menos desde o início da era da roleta.
Antigamente dava para entender perfeitamente a razão do Sábado Animado ser largado. É uma faixa morta. Boa parte dele não vai ao ar nas afiliadas por conta da programação local e faz pouco sentido financeiro produzir algo que fique picado em rede. Mas desde o fim do Bom Dia, o Sábado Animado virou o único programa infantil fixo da SBT, sem contar com as novelas, e a filha do dono passou a apresentar. O mínimo que poderiam fazer era justificar sua existência com um pouco mais de cuidado de produção, mas ainda assim a cultura envolvendo o programa não mudou, ao contrário, só piorou. As raras aquisições de títulos descambaram totalmente para o pré-escolar, o que inevitavelmente segmenta ainda mais o programa e limita sua audiência. O que resta ou é informercial da Mattel ou só está lá por conta do gosto pessoal de quem o programa, só de quem faz o programa no caso, né? Só isso justifica a insistência externa em Scooby-Doo, Tom e Jerry, Corrida Maluca, além de coisas como Superbook. Nada ali é feito com a intenção de chamar público novo, só de satisfazer o ego da Silvia. É um buraco de estagnação em que ninguém tem interesse de sair e que ainda gasta dinheiro à toa. Pois é, eu ainda acho que esses desenhos que ele citou como exemplo aqui, fora o Superbook, eu acho que o Superbook não atrai ninguém. Mas Scooby-Doo, Tom e Jerry, Corrida Maluca, né? Todas as novas versões, obviamente, né, gente? São desenhos que atraem o público e eu considero que são um dos poucos desenhos bons do sábado animado ainda, né? Sinceramente, se fosse só para manter a programação infantil no sábado de manhã sem gastar, compensaria mais botar uma maratona semanal de Caverna Encantada ali, daria a mesma audiência e pelo menos seria um produto próprio do canal em um horário coerente com seu público. Não faz nenhum sentido a novela mais infantilizada que o SBT já fez estar apenas em um horário tão tarde da noite, que nem mesmo a atriz que faz a protagonista deve conseguir ver sem cair no sono. O sábado animado está em crise há anos, mas a direção infelizmente não está nem aí para revirar a situação. Para tentar salvar o programa, precisam fazer uma faxina geral, como novo cenário mais interessante, fazer uma abertura melhor, nova apresentadora, também dar um gás melhor, desenhos mais interessantes e curtos. Agora a apresentadora sozinha não serve, tem que ter alguém para interagir com ela, como era na época da Eliana, do Melocoton, onde os dois tinham muita química e a criançada adorava. O que falta para um programa foi o que disse, apresentadores carismáticos, um programa que mesmo sendo direcionado para crianças, possa atingir um público maior, não ser uma porcaria de rodar roleta. Tem quadros interessantes, disputa de colégios ou grupo azul contra amarelo, mesmo zoando isso antigo, é algo que poderia ainda render algum ibope. Um programa das 9 às 11 com quadros legais, desenhos que atendam todos os públicos, seria a melhor opção. Pois é, né, Vats? Então, assim, eu acredito que o Sábado Animado precisa continuar existindo por vários motivos, né, Marcelo? Mas do jeito que tá, realmente tá pedindo para acabar, porque não estão investindo no programa e ele tá muito, muito fraco de conteúdo. Bora dar uma olhadinha nos desenhos do Sábado Animado aqui na grade? Sábado Animado. Deixa eu ver aqui o que tá passando. Aqui, vamos dar uma olhadinha no site. Bora ver os desenhos atuais. Superbook, Polly Pocket, Parque Batati Batatá, Corrida Maluca, Jovens Titãs em Ação, Lanterna Verde, Barbie Nós Duas Juntas, Minha Primeira Barbie, Ghost Force e o Pica-Pau Amarelo que está passando como um quadro, né? Mas eu não sei se somente são esses desenhos só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Gente, já botaram até data para o Sábado Animado acabar aqui no Wiki, ó, dia 26 de abril de 2025, né? Alguém provavelmente botou uma data aqui para atrapalhar. Desenhos exibidos. Ó, aqui tem mais desenhos, gente, ó. As Aventuras de Tom e Jerry, Scooby-Doo e Convidados, Superbook, Show da Luna, Bat-Wheels, Perninhas em Obra, Lanterna Verde, já falei, Yabadaba Dinossauros, Monster High, Bob Esponja e Brain Brand X. Ou seja, Watson, né, tem alguns desenhos interessantes no Sábado Animado, né? Se tirar esses desenhos mais infantiloides e escalar desenhos mais fortes, acho que o programa tem como se recuperar sim. Mas na sua opinião, o Sábado Animado tem ou não tem solução? O que você faria para mudar a situação atual da programação infantil no SBT? Comente aqui. Tô de volta, gente. E aí, o que vocês acham de tudo isso? Me contem que eu quero saber, tá? Um beijo, amo vocês, Deus abençoe, fiquem com Deus. E se ainda não se inscreveu, bora se inscrever. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, deixe seu gostei no vídeo, comenta, compartilha aqui a sua opinião. E também não se esquece de me seguir lá no YouTube, tá, gente? Aqui, ó, no canal do Fã do Bom Dia. E também de me seguir lá no Instagram, tá, gente? Que é o mesmo nome, a mesma rede.
é fã do Bom Dia, pesquisa lá, tá no Instagram, me segue, me acompanha, vê meus stories, reage, vem conversar comigo, vem pedir pra entrar no grupo do fã no WhatsApp, enfim, bora conversar, tá? Até daqui a pouco. Tchau, tchau, valeu. Fiquem ligadinhos que daqui a pouco tem notícia do Bom Dia que eu vou trazer pra vocês.